Bom, talvez esse seja um dos vídeos mais aleatórios que eu já fiz nesse canal, porém não deixa de ser uma história bem interessante. Você já pensou numa luta completamente improvável entre dois ruivos que marcaram gerações, mas por razões totalmente opostas? De um lado, a gente tem o Chuck, o boneco psicopata que traumatizou muita gente na infância. Do outro, o Júlio, o garoto da roça e mais gente boa da TV brasileira, né? Estrela do clássico Cocoricó. Parece só um meme da internet, mas essa discussão viralizou depois de um corte do podcast Tri-A-Food e acabou colocando o nosso fazendeiro mirim de volta nos holofotes. Só que a brincadeira saiu do controle quando começaram a espalhar uma fake news absurda, dizendo que o Júlio ele teria morrido numa troca de tiros com a polícia. Bom, a revolta foi geral, né? E foi aí que o próprio Júlio apareceu para esclarecer tudo. Nossa, que loucura que é essa, Marcelo? Bom, ele falou aí da suposta luta contra o Chuck, respondeu rumores estranhos aí sobre a sua morte, negou boatos bizarros e ainda mostrou que, apesar da calma, ele também sabe perder a paciência. Bom, vamos falar sobre essas polêmicas aí que rolaram com o nosso astro aí, Júlio Nagaita. Na verdade, tô falando que é até japonês, né? Júlio Nagaita, o astro de Cocoricó. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. É isso mesmo que você viu, né? Você já parou para imaginar uma luta entre esses dois bonecos aí que marcaram a nossa geração? De um lado, o ruivo psicopata gringo que traumatizou boa parte da infância de muita gente. O Chuck. Do outro, o ruivo raiz, né? Símbolo do agro, aquele que trata os animais como parte da família e acompanhou muita gente crescendo na frente da TV Cultura, né? O Júlio do Cocoricó. Pode até parecer devaneio, tá? De quem tá com o tempo sobrando, mas essa batalha completamente improvável acabou virando o assunto nas redes sociais. Tudo começou aí com um corte do podcast Tri-A-Food, onde os participantes, com toda a base científica possível, né, simplesmente decidiram analisar nos mínimos detalhes como que seria esse duelo épico entre os dois. Júlio do Cocoricó. Tu tá de sacanagem! Mas agora eu vou até o inferno! Pra mim é o mesmo... Tá de sacanagem! É o mesmo argumento do cara da fazenda. O Júlio, aquela cara de pamonha! O cara é criado em fazenda, Pelo meu amor irmão. de Tu Deus. sabe a força que tem um cara criado em fazenda? Depois daquela discussão de altíssimo nível, o nosso Júlio Nagaita, que a internet ainda descobriu que talvez tenha descendência japonesa, voltou direto para os holofotes. Ele estava meio sumido da mídia, né? Mas bastou aquele corte viralizar para o nome dele explodir de novo. E não demorou muito para a coisa sair do controle, porque poucos dias depois começou a circular em vários portais uma fake news absurda, dizendo que o boneco ele tinha sido morto numa troca de tiros com a polícia. Ou seja, ele foi aí para o caminho errado. Você já pensou nisso, né? Num ato aí de completa irresponsabilidade, inventaram simplesmente a morte do Júlio. A pergunta que ficou no ar foi inevitável, né? Teria sido algum fã-clube do Chuck tentando ganhar a batalha aí no tapetão? Não, vai saber, né? O fato é que, graças a Deus, a verdade apareceu logo depois. Descobriu-se que quem havia morrido era, na verdade, um tal de Júlio da Yakuza. Tá? Esse sim, com envolvimento em problemas policiais aí e um desfecho nada bonito. Mas até a correção vir, o estrago já estava feito. Depois de passar semanas sendo assunto nas redes, o Julinho ele resolveu finalmente falar. Ele participou do próprio podcast Tri-A-Food e foi direto ao ponto. Explicou como que seria a sua luta com o Chuck, comentou os boatos de que teria ido ali para o lado do crime, negou qualquer envolvimento com drogas e ainda abordou vários outros rumores. Agora, bora conferir esse bate-papo que, no mínimo, foi esclarecedor. A verdade, o Júlio ele atendeu o pessoal do Tri-A-Food direto da sua fazenda, lá na Cocoricolândia, mostrando que o Wi-Fi funciona direitinho até no meio da roça. Talvez esteja usando Starlink, não sei, né? Mesmo assim, o eterno garoto contou que a turma de lá ainda prefere uma boa brincadeira raiz em vez de ficar mexendo no celular, por exemplo. Aí em Cocoricolândia e tá falando com a gente por videochamada, então a gente pode presumir que agora tem Wi-Fi na fazenda. Tem, sabe, desde que, não sei se vocês acompanharam tanto assim o Cocoricó, né? Mas desde que o João veio aqui pra fazenda, o João é meu primo que mora na cidade, tá? O João, quando chegou aqui, ele veio com celular, ele veio com computador, aí a gente tem, desde então a gente tem. E todo mundo se adequou bem aí a essas tecnologias?
Olha, todo mundo sabe usar, mas assim, se adequar bem... Não, ainda não. A gente ainda é mais aquela bagunça de brincar lá fora no sol. Depois o papo entrou em assuntos mais sérios. Perguntaram ao Julinho se ele ficava triste ou ele guardava alguma mágoa com a organização do Rock in Rio, já que nunca chamaram eles para subir ao palco e cantar o clássico Rock Rural. O astro respondeu que não liga para isso e ainda disse que o prejuízo é deles por nunca terem feito o convite. Olha só a personalidade do nosso menino, hein? E ele não tá errado. Sobre o Rock Rural, Júlio. Júlio, te incomodou? Tu tem alguma mágoa com o Rock in Rio nunca ter chamado o Cocoricó pra tocar Rock Rural, já que o Rock in Rio tem rock no nome? Posso te contar uma coisa, cara? Pena que eu não vim com ela. Eu tenho uma camiseta, assim, com aquela arte do Rock in Rio, só que escrito Rock Rural e sou eu no meio. Olha isso. Você acha que eu tô ligando o azar do Rock in Rio que me perdeu? É isso aí. É isso. Júlio também aproveitou para esclarecer alguns rumores meio esquisitos, né? Como aquele papo de que ele seria vegano e ainda usaria cogumelos, né? Conversa estranha, né? Mas ele fez questão de colocar todos os pingos nos is e deixar a situação bem explicada, né? Ainda bem, né? Eu confesso aí que eu já fiquei mais tranquilo depois disso. A minha polenta ontem foi com cogumelo, foi bom, muito bom. É esse o corte, gente. Esse é o corte. Júlio do Cocoricó come cogumelos. Isso aí, tu é do cogumelo. Então, partindo desse pressuposto, tu é vegano, Júlio? Eu não sou vegano ainda porque, assim, eu tomo um leitezinho, um ovo que as galinhas me dão, assim, eu como, né? Mas não sou vegano, não. É mais vegetariano. E essa história aí de que Júlio come cogumelo, cuidado com o duplo sentido. Vão falar que eu falo com as galinhas por causa do cogumelo, tá vendo? Outra polêmica que o Júlio precisou comentar foi sobre o seu nome e essa suposta descendência japonesa. Depois que aquele corte viralizou, muita gente passou a afirmar com toda a certeza que o nome dele seria mesmo aí Júlio Nagaita. Mas o próprio garoto explicou, né? Ele veio a público e tratou de desmentir essa história de vez. Uma polêmica dizendo que, na verdade, você seria descendente de japoneses, o seu nome é Júlio Nagaita. Verdade isso? Júlio! É verdade, Júlio Nagaita, né? Gente, para com isso, eu não sou japonês, eu sou oriental, assim. Eu até teria muito orgulho de ser, mas não, na minha família não tem ninguém oriental, não. Ah, ia ser muito legal se fosse Júlio Nagaita e tu lutasse karatê, lutasse taekwondo. Ia ser incrível. Aí, ó. Ó, Já tem toda a pose já. olha aí, ó. imagina. O nosso menino da roça também comentou sobre o vilão, se é que dá pra chamar assim, do Cocoricó, né? O monstro da palha. Aliás, né, eu tenho um amigo que jura até hoje que morria de medo desse tal monstro da palha. Mas o Júlio fez questão de desmistificar o assustador monstrinho aí, explicando que ele nada mais é do que o espantalho da fazenda. E que toda aquela imagem de criatura assustadora é só fruto da imaginação do querido Astolfo. O monstro da palha ainda tá assombrando Cocoricolândia? Você sabe quem é o monstro da palha? Eu vou contar pra vocês, pouca gente se tocou. Monstro da palha é só o espantalho da fazenda. Só o espantalho, olha aí. É uma viagem do Astolfo, gente. Ah, ele tinha medo do monstro da palha. Ele tinha medo. Não, e ele fazia a gente ficar com medo também na hora daquela Eu música. já fiquei muito com medo do monstro da palha. É que a forma como o Astolfo vê o monstro da palha é um pouco assustador mesmo, né? Mas agora vamos ao que realmente interessa, né? Claro que o Júlio foi perguntado se ganharia do Chuck na porrada. E mais do que responder, ele mesmo fez questão de entrar na polêmica e falar sobre esse super duelo. Detalhe importante, né? Nenhum dos dois poderia usar qualquer tipo de arma. O garoto, sempre humilde, disse que numa disputa de peão ou até num ping-pong, talvez, né, ele levasse vantagem. Mas na briga mesmo, só se fosse na base de uma pedrada no estilo Davi. Quem leva melhor você é o Chuck, você é o Chuck, você é o Chuck. Eu não tava entendendo nada, né? Aí eu achei assim que podia ser em briga de peão, sabe? Jogar o peão pra ver quem dura com o peão mais tempo. Aí falaram, não é isso não. Eu falei, ping-pong. Falaram, não é isso não. Aí eu falei, então, se fosse ping-pong ou peão, talvez eu ganhasse. Agora, Mas com certeza tu ia ganhar.
Mas é verdade que era na briga, na mão, na pancada? Era no soco, na trocação franca que a gente chama, Júlio. Eu apostei em ti 100%. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, talvez, quem sabe, com uma boa pedrada, quer dizer, talvez eu vencesse, assim, eu não sei, mas eu não tava preparado pra isso, assim, não. Como vocês viram, né? Ele não jogou a toalha, mas deixou no ar que o Chuck talvez entrasse como favorito. Agora, o que realmente incomodou foi o momento aí da discussão em que chamaram ele de pamonha. Aí não teve jeito, né? O garoto ficou bravo mesmo. Eu fiquei sabendo que teve bastante gente que votou em mim, mas pior, eu tô aqui mesmo, sabe por causa de quê? Porque alguém me chamou de pamonha. Quem ele chamou de pamonha não tá aqui, ele correu de ti, ele ficou com medo de ti, Júlio. Correu. Tá vendo? Tá vendo? Correu de mim e acha que eu vou perder pro Chuck. Exatamente, é isso aí, Júlio. Júlio. Outra polêmica, essa bem mais pesada, né? Foi a fake news aí dizendo que ele teria sido morto numa troca de tiros com a polícia, manchando completamente a imagem de bom moço do nosso fazendeiro. E nessa história, o Julinho ele ficou pistola de verdade, né? Ele não deixou barato e falou que esse tipo de brincadeira não tem graça nenhuma. Disse que nem estilingue tinha, que até curte uma zoeira saudável, mas que essa fake news acabou passando totalmente do limite. E ainda completou dizendo que a piada era fraca e de muito mau gosto. Júlio, foi vinculado o seu nome dizendo que você trocou tiro com a polícia e acabou falecendo. Consegue desmentir isso pra gente, Júlio? Bom, desmentir não é tão difícil, porque se eu tô aqui falando exatamente, tá na cara que é fake news. Né? A única verdade é que trocou tiro com a polícia, mas sobreviveu. Pra você ter ideia, cara, eu não tenho nem estilingue. Eu não tenho como trocar tiro, bicho. Ó, vou falar uma coisa pra vocês agora. Eu adorei a farra com vocês, foi muito legal assim do Chuck e tal, tanto que a gente tá aqui conversando. Agora, essa do trocou tiro com a polícia, francamente, piada ruim, fraca, gente. Eu fiquei chocado, fiquei chateado, Júlio. Fiquei chateado. Vai fazer piada com uma criança trocando tiro com polícia? Ah, para com isso. Daqui a pouco tá matando um cachorro. Aí é complicado, aí fica mais difícil, né, Júlio? Sinceramente, eu brinco muita coisa na internet, mas piadinha fraca essa, gente. Bora com isso. Não, a galera querendo ganhar visualização com teu nome, Júlio. Exatamente, pô, mas pelo menos seja criativo, seja divertido. Para com isso, mano. É isso aí, então aqui ó, o pessoal tá desmentido, tá? Júlio jamais trocaria tiro com a polícia e jamais, eu não tenho nem arma, nem como é que é o nome que eu falei? Estilingue, nem estilingue. O nosso Júlio aí também tem seus momentos e perde a paciência. Mas no fim das contas, toda essa discussão serviu para algo maior, né? Lembrar o quanto essa obra marcou gerações inteiras. A turma do Cocoricó, junto com tantos desenhos da TV Cultura, deveria ser praticamente obrigatória para qualquer criança. Convenhamos, né? São produções que dão de 10-0 em muita coisa que passa hoje. Fica aqui a nossa homenagem ao Fernando Gomes, né? Que dá vida a esse boneco tão querido aí. E também o nosso agradecimento à turma aí do Triafood, que proporcionou pra gente, né, essa conversa aí, essa obra-prima aí, voltando aos holofotes, enfim, cara, muito, muito bacana mesmo que eles conseguiram isso aí. Quem quiser seguir o Júlio no Instagram, tá? É só buscar aí por Canal do Júlio Oficial, tá? Que encontra fácil. E para assistir o episódio completo, basta procurar aí o nome do podcast, conferir o papo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição também, onde o menino aí, fazendeiro, falou de vários outros temas também, tá? Inclusive algumas discussões bem importantes para a sociedade. Mas e aí, eu quero saber de você, você tinha visto essa fake news rolando? Falando aí que o Júlio tinha ido pro caminho errado, trocar tiro com a polícia? Que doideira, né? E nessa luta aí do Chuck contra o Júlio, quem você acha que ganha? Na trocação franca aí, comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.